programa Alerta Paraíba, Pense TV. Eu, Fernando Antônio, estou aqui na cidade de Cajazeiras com o Dr. Emídio, ele que é ginecologista, professor universitário, uma grande referência, não só aqui na cidade, como na região. E eu vim conversar com o Dr. Emídio a respeito da notícia que correu agora, nas últimas horas, pode-se dizer, exatamente no encontro de uma ossada na pedra, chamada Pedra do Túmulo, se eu não me engano é esse o nome, Pedra do Defunto, né? E dentro dessa pedra lá, nesse local, ali nas imediações aqui do sertão paraibano, foi encontrado essa ossada que já está constatado, né, que trata-se realmente da pessoa do senhor nome aqui, Luiz Martins de Araújo, tá? Luiz Martins, que estava desaparecido há quase um ano. Inclusive o doutor Emídio era uma pessoa que sempre fazia postagens à procura do seu irmão. Doutor Emídio, primeiro eu quero agradecer o senhor por estar dando essa exclusiva ao programa Alerta Paraíba, a Pense TV. Eu queria que o senhor falasse um pouco da sua reação, do momento que o senhor soube dessa notícia, né? Do encontro, infelizmente, do seu irmão dentro dessa pedra, tá certo? Onde foi encontrado os restos mortais. O senhor que, pelo que a gente via, ainda tinha uma esperança de encontrá-lo com vida. Infelizmente, né, o Luiz desapareceu há quase um ano, como você disse. Eu que estava à frente de toda a situação, fizemos um boletim de ocorrência em São Paulo. A última vez que tivemos notícia dele foi em torno do dia 29 de junho do ano passado. E até então achávamos que ele estava desaparecido em São Paulo, né, naquela situação toda. Mas, para nossa surpresa, ele foi encontrado, né, em São José de Piranhas, em uma gruta, como você muito bem disse, já em estado de mumificação. É um estádio onde o corpo fica, devido à questão ambiental, fica mumificado durante um certo tempo. E aí, diante do encontro, veio a grande dúvida: será que é Luiz ou não é Luiz? Diante da situação, foi encontrado documentos, uma bolsa com pertences. E aí vem a grande situação: é Luiz ou não é Luiz? E no primeiro instante, foi até aventada a possibilidade de fazer o sepultamento sem fazer identificação. Mas eu, em comum acordo com a delegada, que estava presidindo o quadro, o quadro da situação, achamos por bem fazer a identificação e ter um laudo necroscópico para, na verdade, saber a causa-morte. Né? Apesar de tanto tempo, graças à perícia dos nossos papiloscopistas, quero parabenizar a Polícia Civil da Paraíba, em nome dos papiloscopistas, que apesar de quase um ano, né, desaparecido, eles conseguiram identificar e ter a certeza que era Luiz. Então vem a grande pergunta: era Luiz, e agora fazer o quê? Né? Aí espera-se o exame cadavérico, para, na verdade, saber se é uma morte que foi suicídio, se foi homicídio, e diante dessa situação saber o procedimento que vai ser feito daqui para frente. Né? Na verdade foi uma surpresa ele ter sido encontrado aqui em São José de Piranhas, sem nenhuma dúvida, mas aí cabe agora à Polícia Civil, né, as autoridades dar andamento para, na verdade, desvendar esse mistério. A grande pergunta foi um homicídio, foi um suicídio? Aí cabe às autoridades policiais, né, dar essa resposta que todo mundo quer saber. Né? Inclusive, Luiz tem aí uma grande quantidade de amigos. Os amigos me ligam todo dia: doutor Emídio, o que aconteceu com o Luiz, como é que vai ser, quando vai ser o sepultamento. A gente sabe também que diante de uma situação dessa, de um encontro de um cadáver, que não pode se afastar a possibilidade de um homicídio, não tem como o juiz determinar que seja feita a cremação do corpo. Porque a cremação, você, de uma vez por todas, você perdeu o corpo. Caso necessite de alguma prova posterior, você não tem como resgatar aquele corpo para você fazer outras investigações. Né? Então, a princípio, no primeiro momento, não cabe a cremação. Alguém queria fazer a cremação, não sei quem queria fazer a cremação, mas isso não é possível pela justiça, a não ser que tenha um motivo justo e o juiz chegue à conclusão que isso pode ser feito. Mas, a princípio, a cremação
nessa situação, no momento, não pode ser feito. E aí vem a grande questionamento, os amigos perguntando, quando vai ser o enterro, quando vai ser o sepultamento de Luiz? Aí cabe aos parentes mais próximos, né, fazer essa divulgação, porque até o momento a gente não sabe ainda como vai ser. Doutor Emídio, diante desse laudo inicial da perícia, o senhor está dizendo que precisa agora saber realmente a causa da morte, né? Se foi homicídio, se foi uma morte realmente, até pelo local onde ele estava, às vezes até por questão de depressão e tudo mais. Mas com relação ao tempo dessa morte, o senhor já soube? Porque o senhor disse que a última notícia que teve dele foi em junho ou julho de 2023, praticamente um ano, né? Pelo que o senhor viu lá na perícia, eles disseram quanto tempo fazia dessa morte? Não, quanto tempo não, mas dá para ter uma noção que faz um bom tempo. Eu acho que cerca de 8 meses a um ano, mais ou menos, né? Até porque pelo estado que foi encontrado, pelo local, o corpo pode ficar ali mumificado muito tempo. E ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Né? Assim, o tempo correto não foi precisado, mas pelo que a gente viu inicial, faz um bom tempo, entre 6 meses a um ano, mais ou menos, que o corpo deveria estar naquele local. Aliás, que deveria estar morto, né? Naquele local não, que ninguém sabe se morreu no local, levaram para outro. A gente sabe que foi encontrado lá, e cabe justamente a investigação policial saber se foi morto em algum local, se foi levado para lá ou não, né? Aí cabe, na verdade, a justiça dar essas informações. Quando a gente fala na possibilidade de ter sido, né? Ninguém está afirmando, de ter sido um homicídio, tá certo? Eu lhe pergunto, na época que Luiz desapareceu, havia algum rumor de alguma ameaça? Ele tinha alguma inimizade, assim? Suspeita-se de alguma coisa? Não, até o momento eu não tenho conhecimento nenhum de inimizade, até porque era um empresário de muito sucesso na Paraíba, né? Muito bem financeiramente, não tenho notícia de alguma inimizade não, que ele porventura podia ter. Quando o senhor fala um empresário bem sucedido, uma pessoa realmente pode-se dizer abastada, né? Eu lhe pergunto, surgiram rumores que junto com esses restos mortais acharam uma pistola, tá certo? Inclusive com munição, e também foi achado uma sacola, de acordo com rumores, com uma vasta quantia em dinheiro. Chegam a falar até que naquele local havia em torno de R$1 milhão com ele. A gente vê foto aí dos policiais com o volume de dinheiro assim bem acentuado na foto. Procede essa informação? Realmente aconteceu isso? Não, o que sabe-se é que quando ele saiu de casa, há quase um ano atrás, levou 2 malas, né, com roupa e uma boa quantidade de dinheiro. Não sei precisar quanto, mas eu acho que em torno de R$100 mil. Né? Quando ele desapareceu na época, quando ele viajou para São Paulo, ele lá não mais fez contato. Foi encontrado aqui, como todo mundo sabe, né, está aí nas redes sociais, há cerca de 2 a 3 dias, com uma bolsa com todos os documentos e com uma quantia em dinheiro, inclusive foi a polícia que já me informou, cerca de R$1.000, R$1.000 e poucos reais, acho que R$1.600, né, foi a quantidade que foi encontrada de dinheiro na bolsa, segundo o pessoal da Polícia Civil. A questão da pistola. A questão da pistola, parece-me que a pistola estava próxima ao corpo, mas parece-me que estava sem o carregador. A pistola tem um carregador e, consequentemente, o carregador estava na mala, né? Na mala não, na bolsa dele. Né? Aí cabe justamente essa situação, né? Saber se foi provável tiro ali ou se foi justamente um despiste. Não tem como a gente saber o que foi essa situação da pistola. Agora, quando o senhor diz um provável tiro, né? Nessa ossada que foi encontrada, já acharam orifício de bala? Aí, na verdade, tem que esperar o laudo cadavérico, que é o laudo justamente que vai dar essa situação. A gente sabe que diante de um disparo, por exemplo, na cabeça, fica ali a lesão por muito tempo. É uma lesão clássica, né? Por disparo de arma de fogo na cabeça. Eu não sei ainda qual vai ser o laudo que vai ser feito final, né? O resultado final do laudo,
o que vai estar escrito lá. Mas a gente sabe o que? Se for um projeto de arma de fogo, fica lá justamente a lesão no crânio. Se for uma causa externa, por exemplo, por outro motivo, uma pancada, uma lesão contundente, uma machadada na cabeça, uma paulada na cabeça, tem sinais de fraturas. E aí cabe justamente a esse laudo que ele vai elucidar bastante a questão da causa-morte. Eu acho que vai ser uma coisa fundamental, justamente saber a causa-morte dele, né, se foi suicídio, se foi homicídio, e aí cabe à Polícia Civil justamente dar esse andamento para chegar a essa conclusão de forma mais precisa, de forma mais concreta, de forma mais verdadeira. Doutor Emídio, na época que o Luiz chegou a desaparecer, ele passava por problemas assim de saúde mental, problema de depressão, quando o senhor cita essa possibilidade até de poder ter havido um suicídio, ele passava por esse momento? No meu conhecimento, não. No meu conhecimento, não passava por esse problema, não. Ademais, claro que a gente fala essa palavra conforto diante da situação atual, mas assim, para a família, para o senhor, passa a ser um certo conforto saber que houve um desfecho, porque eu acredito que enquanto fica aquela sensação de onde está, o que está acontecendo, por ser um irmão, um laço tão forte, mas agora que o senhor sabe que finalizou, já está constatado que realmente é ele, então não há mais vida, é um conforto para a família? Não tenha dúvida, né? Diante de uma situação de dúvida, quando você esclarece, traz uma luz maior, né, na pessoa. E, consequentemente, vamos torcer, né, para que esse caso seja desvendado de forma mais plena, né, mas não tem dúvida que é um conforto que todos merecemos, né, diante de uma situação de desespero, de desaparecimento de uma pessoa. Imagina, por exemplo, seu irmão desaparece, você fica naquela dúvida, está vivo, está morto, não tá, não sei aonde, diz uma coisa, diz outra, e, consequentemente, com essa certeza, você vai ficar, pelo menos, mais confortável do ponto de vista de saber a verdade dos fatos.